Olá, irmãos, saúdo cada um de vocês com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, amém? Meu nome é Miriam Anitta, estamos aqui para estudarmos um texto do irmão Rubens Cordeiro, que se chama Um Futuro de Paz. Este texto foi escrito para o Manancial, que é um livro publicado pela União Feminina Missionária Batista do Brasil, que oferece mensagens escritas através da Palavra de Deus, que é a Bíblia, com o objetivo de inspirar, confortar, fortalecer e edificar espiritualmente a nossa vida. Vocês sabem que eu não escrevi o texto, foi o irmão Rubens Eduardo Cordeiro quem escreveu. O que eu vou fazer? Vou ler com os irmãos e contar aquilo que eu entendi. Como faço todos os dias, vou repetir agora, peço que compartilhem esta mensagem. É importante porque contém a palavra de Deus. E você não quer ficar de fora, né, irmãos? Então vamos orar? Ó Jesus, nós pedimos a tua bênção, pedimos que tu nos ensines e nos faça lembrar que o Senhor tem para nós sempre um futuro de paz. Que possamos relembrar disso ao ler a mensagem de hoje. É o que nós te pedimos em teu nome, Jesus. Amém. Bom, irmãos, então vamos lá. Um futuro de paz, nós vamos ler Jeremias 29, de 1 a 14. Então, pega aí a sua Bíblia, porque é um texto um pouco comprido, né? Então, vamos ler juntinho. É uma carta do irmão Jeremias, né? Do profeta Jeremias, os cativos da Babilônia. E diz assim: E essas são as palavras da carta que Jeremias, o profeta, enviou de Jerusalém aos que restaram dos anciãos do cativeiro, como também aos sacerdotes e aos profetas e a todo o povo que Nabucodonosor havia deportado de Jerusalém para a Babilônia. Depois que saíram de Jerusalém, o rei Jeconias e a rainha e os eunucos e os príncipes de Judá e Jerusalém e os carpinteiros e ferreiros, pela mão de Elasa, filho de Safã, e de Gemarias, filho de Ilquias, os quais Zedequias, rei de Judá, tinha enviado à Babilônia, a Nabucodonosor, o rei da Babilônia, dizendo: Assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, a todos os cativeiros quais fiz transportar de Jerusalém para a Babilônia. Edificai casas e habitai-as, e plantai jardins e comei seu fruto. Tomai mulheres e gerais filhos e filhas, e tomai mulheres para os vossos filhos, e dai vossas filhas por maridos, para que tenham filhos e filhas. E multiplicai-vos, e não diminuais. Procurai a paz da cidade, para onde vocês transportar em cativeiro, e orai por ela ao Senhor, porque na sua paz vós tereis paz. Porque assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: Não vos enganem os profetas que estão no meio de vós, nem os vossos adivinhos, nem deis ouvidos aos vossos sonhos que sonhais, porque eles os profetizam falsamente em meu nome. Não os enviei, diz o Senhor. Porque assim diz o Senhor: Certamente que, passados 70 anos em Babilônia, vos visitarei, e cumprirei sobre vós a minha boa palavra, tornando a trazer-vos a este lugar. Porque eu bem sei os pensamentos que eu tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Então me invocareis, ireis e orareis a mim, e eu vos ouvirei. E buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes com todo o vosso coração. E serei achado de vós, diz o Senhor, e farei voltar os vossos cativos, e congregar-vos-ei de todas as nações e de todos os lugares para onde vos lancei, diz o Senhor, e tornei a trazer-vos ao lugar de onde vos transportei. Amém? Bom, então, um futuro de paz, e o versículo escolhido pelo irmão Rubens Cordeiro é o 11, que diz assim: Porque eu conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, planos de fazê-los prosperar e não de causar danos, planos de dar a vocês esperança e um futuro. Ora, diante desse povo, né, que estava rebelado, estava perdido, não tinha outro jeito, né? Eles estavam caminhando para realmente serem castigados, porque o Senhor vinha avisando: vocês estão pisando na bola, mas eles não tinham ouvidos de ouvir. E aí, Deus falou, e mesmo diante da exortação para que eles se arrependessem,
para que eles voltassem às leis do Senhor, eles, nem te ligo, papafico. Então, como Israel ignorou totalmente o que Deus estava falando, acabou se dando mal, né? Porque, como consequência, o irmão Jeremias, o profeta Jeremias, profetizou para o povo que ele seria levado cativo e que Nabucodonosor ia fazê-los escravos devido à desobediência e à idolatria do povo de Deus. A promessa de Deus era que o povo ia permanecer nas mãos do Nabucodonosor por longo tempo, mas não era para sempre. Então eles sabiam que era um castigo, uma advertência, era um jeito de fazê-los voltar ao Senhor. E assim, apesar de deixar que eles fossem cativos, nosso Deus deixou bem claro para eles que eles teriam um consolo glorioso, né? Porque após 70 anos o povo de Israel voltaria para casa. Né? Tem gente que infelizmente morreu, porque como eu, por exemplo, já era idosa, e aí 70 anos não ia dar para retornar, né? Mas o povo de Israel voltou. Então, entre todas as recomendações, os anúncios que Deus fez, estão também os planos de Deus para o povo dele. A gente não é o povo de Israel original, né? Nós não somos aquelas pessoas, mas nós somos povos de Deus também. E essas promessas se aplicam a nós também. A gente pode aprender com elas e aplicar cada uma das promessas à luz de Cristo na vida da gente. Então, por meio do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a gente pode, como aquele povo tinha, ter certeza de paz. Ora, isso não significa que a gente não vai passar por aflições, não significa que nós não vamos sofrer. Pelo contrário, né? A caminhada cristã, ela é árdua, ela é difícil. A gente muitas vezes tem que se posicionar e muitas vezes perde amigos, enfim. Mas a gente vai em frente, mesmo que o mundo, o diabo, tudo possa estar contra nós, nós temos a nosso favor Jesus Cristo. Então a gente pode descansar na confiança de que somos guiados pelo Espírito Santo e direcionados pela palavra de Deus. Amém? Bom, nosso manancial termina assim, Por meio de Cristo, podemos ter a certeza de um futuro de paz. Agora, o que eu vou fazer? Vou me despedir com o meu abraço diário de urso. Lembrando que para nós, que temos certeza que Jesus nos dá um futuro de paz, para nós o abraço da super mega, certo? Não tem como ter dúvida. Então, a gente pode acolher o irmão, pode abraçá-lo. Lembra também do nosso versículo deste ano, que é Salmo 25:12, que diz: quem é o homem que teme ao Senhor? Ele o instruirá no caminho que deve seguir. E agora eu vou terminar com a frase de Tozer, que diz: tudo está errado, até que Deus venha e conserte as coisas.